Olá, pessoal! Sou Adriana Macedo, servidora técnica administrativa em educação aqui da Unifesp, e é com muita alegria que estamos aqui comemorando a Semana da Enfermagem aqui no Hospital São Paulo. E hoje vou bater um papo com a Érica França, que já está aqui do meu lado, e nós vamos falar sobre o protagonismo da enfermagem e as práticas integrativas. Então, bem-vinda, Érica, muito feliz por você ter aceito o convite para esse bate-papo. E o espaço é seu. Se apresente aqui para o pessoal e vamos falar um pouquinho sobre esse tema bem interessante para a nossa atualidade. Obrigada, Adriana, obrigada a toda a equipe do Projeto Despertar pelo convite, né? É sempre muito especial participar de qualquer coisa do Projeto Despertar, eu sempre fico muito honrada, e sobretudo na Semana da Enfermagem do Hospital São Paulo, né? Que é um marco nas nossas vidas lá, né? Como profissionais de enfermagem que trabalhamos no Hospital São Paulo. É um grande marco porque é a primeira semana da enfermagem pós-pandemia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse bate-papo aí. Muito obrigada. Verdade, você tocou num ponto importante, né? A pandemia, desde 2020, que ficou assim tudo no online, aquele medo, aquela insegurança, a gente não tinha contato físico com as pessoas, principalmente com familiares, né? Muitas pessoas se afastaram. Sim. E agora, né, estamos vivendo aí um outro momento, um momento mesmo de conexão novamente energética com as pessoas, de poder conversar, abraçar, tocar, isso é muito bom. Então, Érica, conta pra gente aí um pouco, né? Você também que foi conselheira no Corém, desenvolveu algum trabalho lá dentro aí com as práticas integrativas, já trazendo isso para a enfermagem, né? Eu acho muito bacana e eu gosto muito de frisar, né? Eu e a Érica, nós somos enfermeiras, temos especialização aí em várias áreas, mas dentro da Unifesp nós trabalhamos como técnicas de enfermagem, né? E é muito importante mostrar que o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, independente da classe que ele esteja, da categoria que ele esteja, ele tem aí também respaldo, né, para que trabalhe com as PICs. Então, hoje, a Érica vai falar um pouquinho para a gente como que está isso, trazendo aí as novidades. É com você, Érica. Obrigada, Adri. Então, para quem não me conhece, meu nome é Érica França, né? Como a Adriana disse, eu sou enfermeira, sou formada pela Unifesp em Teorias e Técnicas em Cuidados Integrativos, que é a minha especialidade, e atuo lá no Hospital São Paulo como servidora, como técnica de enfermagem, já há muitos anos, há 21 anos lá no Hospital São Paulo. E aí as pessoas perguntam, nossa, mas você é enfermeira e trabalha como técnica? Porque a gente que tem cargo público, só para explicar um pouquinho, né, Adri? A gente que tem cargo público, a gente tem uma carreira pública, né? A gente tem uma aposentadoria diferenciada, então a maioria das pessoas optam por permanecerem no seu cargo por uma questão de planejamento de vida mesmo e por a questão da carreira pública, né? E também fui conselheira do Conselho Regional de Enfermagem, o COREM, na gestão anterior, não nessa gestão, né? Na gestão de 2018 a 2020, e foi um desafio, né? Conciliar o trabalho no hospital, o trabalho como conselheira, que é tão diferente, né? E tão necessário. E trabalhei durante a pandemia do Covid-19, junto com, né, a Adri também trabalhou lá no hospital. E como eu falei, essa é a primeira semana da enfermagem que teremos, pós-pandemia. Então, eu queria trazer para a gente aqui, para a gente conversar um pouquinho, esse olhar, né, de ver o antes e o depois, o que aconteceu com a enfermagem durante a pandemia, como que foi esse protagonismo da enfermagem durante a pandemia. Será que a gente, se tivesse mais estrutura em termos de saúde, em termos de educação, em termos de profissionais, será que a gente conseguiria ter salvado mais pessoas, né? Hoje eu fiz um levantamento a respeito do número de mortos, né, no mundo. Foram 7 milhões de pessoas no mundo que morreram na pandemia do Covid-19. É um índice muito grande. Aqui no Brasil, estima-se mais de 500 mil mortes, né?
esses números são subnotificados, porque tivemos muitas dificuldades com as questões políticas e administrativas durante a gestão do governo anterior, né? Que trouxe impactos para a nossa saúde física, mental, para a nossa saúde coletiva, né? E a enfermagem, como protagonista, lidou com muita hombridade, com muito respeito, de forma muito austera, né, aos cuidados da população. A gente dormia no hospital, a gente não ia para casa, isolou a família, né? Teve pessoas que foram agredidas dentro do transporte público porque usavam branco. Tivemos momentos que a gente não tinha insumos para poder cuidar das pessoas, né? A gente não tinha avental, não tinha máscara, não tinha luva, por uma dificuldade de gestão macro, né? Nem era tanto uma questão de gestão local também, mas era mais uma questão de gestão macro. Depois tivemos uma época que nós não tivemos propofol, não tínhamos droga para fazer as sedações. Então, eu acho que a pandemia ela evidenciou vários problemas que a gente já tinha na nossa saúde, sobretudo na nossa saúde pública, e que hoje a gente tem como olhar para esse evento e fazer um antes e um depois e fazer o que a gente precisa melhorar em termos de saúde pública, em termos de pesquisa científica, o que falta, né? A enfermagem mostrou para a sociedade a sua importância e o seu tamanho, né? As UTIs superlotadas, os hospitais de campanha, e todos esses ambientes eram ambientes geridos, né, e cuidados pelos profissionais de enfermagem. A gente não tinha tempo para parar, para beber água, para comer, né? E em resposta a esse esforço, né, que a gente já se esforça todos os dias, né? Mas era um esforço sobrenatural que a gente teve durante a pandemia. A sociedade ela se mostrou receptiva. Então a gente tinha bolo, não sei se você lembra, Adriana, todo dia a gente recebia bolinho, a gente recebia cartinha. Almoço, às vezes até almoço. Acontece, chegamos a receber almoço. Jantar, né? Teve um dia que pagaram pizza para todos os profissionais lá no hospital. A gente recebeu produtos de empresa, produtos de cosméticos, chocolate. Foi bonito de ver essa manifestação, porque era um momento em que a população ela estava enxergando a enfermagem e estava se demonstrando grata ao nosso trabalho, ao nosso fazer, né? A nossa escolha de estar ali lutando, né? Pela vida das pessoas, pela vida da população. Então, tivemos momentos muito difíceis quando a gente viu os nossos colegas partindo, né? A gente teve alguns colegas lá no Hospital São Paulo que, infelizmente, não sobreviveram, mas a gente tem também histórias incríveis de colegas, né, que ficaram de superação, que ficaram entubados, que foram para a UTI, que tinham um prognóstico muito reservado, difícil, e estão lá trabalhando com a gente até hoje. E isso também nos fortaleceu, porque trouxe para a gente a questão de união, a questão de família, a questão da igualdade, que todos os profissionais, independente dos seus cargos e dos seus fazeres, né, todos os profissionais de enfermagem formam um corpo só. Então, isso também foi uma coisa muito bonita que a gente aprendeu durante a pandemia, né? E aprender também a nossa responsabilidade com as nossas famílias, né? Quem tinha criança pequena, eu lembro que tinha muitos colegas que tinham filhos pequenos, que os filhos ficaram na casa da avó e ela ficou separada do filho por meses, assim, né? Porque ela tinha medo de levar alguma contaminação, de não conseguir levar, buscar, trazer para virar os plantões, né?
Então, a gente se uniu. Eu acho que a pandemia ela trouxe muitos desafios para a gente, mas eu acho que a partir disso, a nossa autoestima, quando a gente olha para a Covid-19 quanto categoria, a nossa autoestima ela está mais aquecida nesse sentido de que a própria enfermagem se reconheceu e viu o quão ela é importante, né? A enfermagem foi fundamental. Não existe um país do mundo, do planeta Terra, que não teve uma enfermeira que estava lá de plantão, que se paramentou, que cuidou das pessoas. Então, no mundo inteiro a gente teve essa notoriedade, né? Não desmerecendo outras classes que também foram muito importantes, como os médicos, né? Os fisioterapeutas, os nutricionistas, a terapia ocupacional. Tivemos vários profissionais que foram importantes, mas a enfermagem ela se destaca porque sem enfermagem não há cuidado em saúde. Não existe outra profissão que substitua o profissional enfermeiro dentro de uma instituição de saúde em lugar nenhum. Então, que nós, né, quanto categoria, nós possamos trazer esse olhar, né? Depois, se você quiser falar um pouquinho também, Dri, da questão do autocuidado, que nós também, durante a pandemia, a gente começou a observar com mais cuidado a questão da nossa saúde mental, a questão da nossa saúde física, do estresse que foi esse momento, e hoje a gente está vivendo um outro tipo de estresse, que é o estresse pós-traumático, né? Que era uma coisa esperada, então a gente tem a questão do cansaço físico, mental, mas é decorrente desse período, né, que a gente enfrentou toda essa calamidade, né, esse momento adverso aí na humanidade, e a gente está aprendendo a lidar com isso também, né, e as práticas integrativas, só costurando, né, as práticas integrativas, ela traz esse cuidado, né, ela traz essa autorresponsabilidade pelo cuidado. Então, é muito fácil a gente cuidar do outro, né? Mas é difícil a gente se responsabilizar pelo nosso autocuidado. Então, pessoas, esse projeto, por exemplo, do Projeto Despertar, que é um projeto incrível, que é um projeto que traz cura, traz saúde, traz bem-estar para os profissionais, né? Sobretudo os profissionais de enfermagem, que são o maior número de pessoas atendidas pelo Projeto Despertar, né? E eu acho que é isso. Nossa, você trouxe assim, muitos pontos importantes. Realmente, a pandemia foi algo desafiador. Você falou que a enfermagem se reconheceu, né, nesse período, porque a gente não sabia o tamanho, né, assim, do valor, da importância do nosso trabalho. Não desmerecendo, porque a equipe de saúde, né, é uma equipe que trabalha em conjunto. Então, cada um fazendo a sua parte para o todo entrar em equilíbrio. Mas a enfermagem, por estar ali 24 horas, eu lembro que tinha colegas que dormiam no hospital, justamente para não ter contato com a família. Foi muito angustiante, né? Para os familiares também ter os seus parentes dentro de um hospital, um momento que não se tinha vacina, ninguém sabia o que ia acontecer, e sem, às vezes, até sem equipamentos, né? Mesmo. Muitas vezes a gente trabalhou no PS sem os EPIs adequados e pedindo ali a Deus para nos guardar, mas em momento nenhum ninguém se recusou a dar assistência. Eu não cheguei a ficar nas UTIs na Covid nesse período, fiquei sempre nas observações, mas o que eu pude fazer, assim, de enviar um reiki, de enviar uma mentalização, de pedir ajuda para os voluntários. Quantos voluntários nesse projeto que nos ajudou aí durante essa pandemia, com envios de reiki, PFP, todas as práticas que davam para ser feitas à distância, todo mundo ali nos ajudando. E a questão do autocuidado, eu acho que ficou muito evidente, porque a Covid colocou a gente com risco iminente de morte. E aí parece que a gente despertou para a vida, né? Porque, assim, qualquer coisa, alguém poderia morrer. Então, fulano faleceu. Nossa, como antes estava com Covid? Então, a gente começou a valorizar, de fato, a vida. E a gente teve a oportunidade, né, Érica, de cuidar do pobre, do rico. Ou seja, nesse momento, não importava o dinheiro que você tinha, não importava o cargo que você tinha,
você era um ser humano como qualquer outro que precisava do oxigênio. Então, assim, eu, enquanto ser humano, enquanto profissional, me trouxe esse olhar de valorizar a vida, de valorizar a minha saúde, porque a minha saúde é a coisa mais importante que eu tenho. E as práticas junto só potencializou isso, porque até o próprio Conselho Nacional de Saúde depois lançou uma nota incentivando aí o uso das PICs, né, durante a pandemia, para os profissionais de saúde, o próprio Ministério. Então, acho que as PICs, elas casam muito bem com essa questão aí do nosso autocuidado. Você até tocou numa questão da responsabilidade, da autorresponsabilidade, porque até então o funcionário, ele tem aquela coisa, não, quem tem que cuidar da minha saúde é a instituição, é o SESMIT, é o NASF, enfim. E às vezes ele, né, se isenta, não, eu sou trabalhador, sou servidor, eles que cuidem de mim. Não, então hoje eu tenho uma outra visão com relação ao autocuidado. O autocuidado é uma responsabilidade minha. As instituições têm sim, né, que dá também uma estrutura. Mas eu acho que a pandemia, ela me trouxe muito isso. O amor à vida, à saúde, porque é tudo que nós temos, né? A importância da família, né, nos momentos, Sim. e a gente se enxergar como uma grande família mesmo, porque a gente viu que o nosso trabalho, ele não é individual, ele é coletivo, e ele é coletivo em todas as esferas, né, do fazer, todos os processos, né, a enfermagem, ela não pode ficar desagregada, não pode ficar a enfermagem da assistência longe da enfermagem da educação, por exemplo, né, da assistência da pesquisa, por exemplo. Então, todas as áreas, elas se integraram e elas se conversaram nesse momento. A gente estava fazendo pesquisa, a gente estava coletando dados, a gente estava lá cuidando do paciente, quem estava na escola, na universidade, veio para assistência para ajudar. Então, eu acho que a gente revisitou esse lugar mesmo. Eu acho que trouxe muita humildade para a gente, né? Acho que a palavra é essa, humildade. Porque a humildade é quando a gente se coloca num nível, né, de equiparação, né? Num nível de igualdade. Então, a gente viu que a gente era um corpo, né? E que esse corpo precisa de cuidados, esse corpo precisa de descanso, esse corpo precisa de terapia, esse corpo precisa de floral, né? Esse corpo precisa de férias, Sim. esse corpo precisa de atividade de lazer, né? Que foi tolhido, né, na pandemia, Sim. as pessoas não podiam sair. Aí eu lembro que uma vez eu comentei com uma amiga, né? Eu falei assim, nossa, eu tô precisando sair, ver gente. Ué, mas você sai todos os dias de casa para ir para o hospital, você vê gente todo dia. Quer dizer, a gente já é tão acostumado a não ter uma vida social que a gente só deu importância quando a gente perdeu de fato essa Exato. questão da vida social, né? E de ter uma comunidade externa de apoio, enfim, foi realmente um momento muito desafiador. Eu me sinto muito agradecida por ter participado desse evento na humanidade, né? Eu me sinto muito honrada. Eu tive Covid, falando um pouquinho da minha experiência pessoal, os meus pais tiveram Covid, eles foram numa festinha de aniversário escondido, e aí pegaram o Covid e eu cuidando deles, né? Que a gente sempre descuida um pouco mais do cuidado em casa, né? Eu cuidando deles, eu tive Covid. Meu pai ficou 10 dias entubado em estado gravíssimo. Minha mãe também ficou 22 dias internada e eu fiquei isolada do meu filho, do meu irmão, do resto da minha família, com os meus pais nessa condição, sem poder cuidar deles. Então foi um sentimento de impotência muito grande nesse momento. E eu com risco, né, de morrer, porque eu tive 25% do meu pulmão comprometido. E não fiquei bem, assim, né, durante o processo, fui melhorando, graças a Deus não precisei de intubação e também não precisei de internação hospitalar, mas foi por quase, assim, tipo, foi na É. trave.
E, e nesse momento, depois que tudo isso passou, que eu vi minha família junta, meu pai, graças a Deus, está bem, está sem sequelas, a minha mãe também está bem, sem sequelas, e eu sem sequelas. Mas a gente poderia ter tido um desfecho diferente, né? A gente poderia não ter tido um desfecho tão feliz. E quantas pessoas que tiveram um desfecho infeliz, né? A gente via lá no hospital as pessoas morrendo sem poder se despedir dos seus familiares, que os familiares não podiam entrar, né, para se despedir. Quantas pessoas simplesmente internavam, às vezes não dava nem tempo de avisar a família que estava internado, internava, piorava e falecia, né? E então é isso, Bri. Eu acho que trazendo hoje para essa semana da enfermagem essa reflexão sobre a nossa importância, né? Sobre a nossa autoestima que a gente precisa resgatar a todo momento. A gente precisa trazer essa força que a enfermagem tem para a gente fazer as melhorias que a categoria precisa, né? Para enfrentar seus desafios, para a gente conseguir dar uma assistência segura, uma assistência de qualidade e para a gente cuidar de nós mesmos, né? Sobretudo, primeiramente, cuidar de nós mesmos, para assim a gente ter condições de cuidar do outro, né? Então, essa semana da enfermagem eu trago essa reflexão, esse agradecimento, né? A Deus, sobretudo, por estar aqui, por ter sobrevivido, né? Aos meus colegas de trabalho que estiveram lá, né? A gente teve uma ala anexa, eu trabalho na maternidade, para quem não sabe, né? E a gente montou uma ala anexa para poder atender as mulheres com Covid. E graças a Deus a gente conseguiu prestar uma assistência impecável, né? Foi impecável o nosso cuidado de enfermagem lá. E eu tenho muito orgulho das minhas colegas de trabalho. Aliás, um beijão para todo mundo da obstetrícia, parabéns. E também outras unidades, né, que tiveram que se dividir, se separar, né, e para não misturar os pacientes que não tinham Covid com os pacientes que tinham Covid. Muitas questões de protocolos, né, assistenciais foram modificados também durante a pandemia, questão de visita, né, de fluxo de pacientes, foi feito todo um remanejo, uma reestruturação. Então, isso a gente carrega até os dias de hoje, esse cuidado reforçado, né? Não que a gente não tivesse cuidado, a enfermagem sempre foi muito cuidadosa com essas questões de controle de infecção, mas eu acho que na pandemia a gente teve um plus, né? Em relação a esses protocolos, a gente pôde revisitar isso, né? E tecnicamente a gente sai mais fortalecido, né? Como profissional. Então, é isso. Muito obrigada aí. Ah, incrível. E, assim, eu tenho algumas histórias, né, lá do pronto-socorro, nesse período da pandemia, você bem tocou, né, a questão dos protocolos, idosos que antes tinham direito a ter um acompanhante por conta da pandemia, eles ficaram impossibilitados. Então, imagina, a gente numa situação de pressão mesmo ali, era um fluxo intenso de pacientes, eu cheguei um dia de estar com mais ou menos uns 40, 50 pacientes lá na observação, um lugar, era assim, foi um caos, né? E eu lembro que muitos idosos não puderam ficar com seus familiares. E os familiares iam para casa desesperados, angustiados. Aí eu pegava o contato deles, aqueles que estavam mais próximos, e todo dia eu ia dando notícia do paciente. Eu falava, olha, tá assim, tá assado. E teve uma paciente que ela me marcou muito. Ela estava assim, muito debilitada, e o filho, assim, ele chorava, Adriana, eu não posso perder minha mãe, o vídeo eu não posso. Eu, calma, todo dia de manhã eu vou gravar um áudio com ela e vou mandar para você. E aí eu chegava lá no leito, Dona Paula, olha, grava aqui um áudio para o seu filho. Aí pegava assim, o celular com todo cuidado, né, por toda a contaminação, dá um bom dia para ele. E ali ela, meu filho, eu tô bem, bom dia, pronto, mandava um áudio para ele. Eu fiz isso acho que durante uns 3 ou 4 dias seguidos. E aí ela veio a falecer. E o último áudio que o filho teve, né, que a família teve, foi justamente esse que eu consegui gravar. Então, gente, foi um momento, além de todo esse desafio, também um momento da gente se colocar, não no lugar assim, mas ter a compaixão, né,
porque assim como era a mãe dele, poderia também ser a minha mãe no hospital, ser alguém, e uma enfermeira, alguém ali fazendo isso. Então, toda vez que até hoje ele me liga, ele, Adriana, a única lembrança que eu tenho da minha mãe ainda é aquele áudio, é aquela voz dela, me desejando ali um bom dia, e então, foi muito, a pandemia, ela me trouxe, assim, muita expansão de consciência, assim, de não ser só um profissional, né? Um profissional, mas de ser um ser humano cuidando de outro ser humano. Então, foi muito forte passar por tudo isso. E graças a Deus, assim, eu não tive Covid, não fiquei hospitalizada, mas os meus pais também tiveram e eles moram na Bahia. Então, foi um desespero, porque eu aqui em São Paulo, sem poder viajar para vê-los, mas emanei muitas boas vibrações, contei com a ajuda de muitos voluntários que me ajudaram e todos ficaram bem. Então, hoje, a gente olha para trás, né, Érica, a gente fala, puxa, como fomos fortes, né? Como onde estava essa resiliência toda que a gente não sabia onde estava todo esse potencial da enfermagem aí, como protagonista mesmo. Teve tanta mudança, me chefia no PS. Às vezes a gente falava, Kátia, agora a gente faz o quê? Calma, vou conversar com a diretora. Vamos lá. Aí sentava com a diretora, sentava lá com o pessoal da educação permanente, aí vinha nova norma para a gente. A partir de hoje é assim. Então, e foi um momento mesmo de muita união. Pessoas que às vezes não falavam muito, não tinham muita afinidade com as outras. Então, nesse momento de você perder a vida, gente. Aí, eu até falei para uma colega minha agora há pouco, faleceu um paciente, eu falei, às vezes a gente perde tanto tempo com picuinhas, né, com coisas efêmeras, e esquece do real, do que é essencial, que é a vida, que é essa troca. Então, eu também, a pandemia me trouxe esse olhar, né, esse olhar mais ampliado, tanto para mim quanto para o outro, né, do ser humano mesmo, né. É isso que eu chamo de humildade, né? Humildade de se colocar no nível, não tá acima, né? Porque às vezes, como profissional, eu tenho 23 anos de enfermagem, né? Então, às vezes, como profissional, a gente veste essa capa do super-herói e às vezes a gente tem essa arrogância, né? É meio que inconsciente isso. Acho que ninguém faz isso de modo consciente. Mas a gente tem uma arrogância de estar distante e às vezes a gente se torna frio, né? Perante o sofrimento, mas é porque a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não pode. A gente tem essa crença limitante de que a gente não pode se deixar envolver, se deixar participar desse processo, mas é isso que você falou, Adriana. A gente está, né, foi colocada à prova essa questão da gente ser humano, né? A questão da humanidade em si e da gente entender que a gente é uma coisa só, o ser humano, a humanidade é uma coisa só, e a gente, como profissional, a gente não está distante, não é diferente disso. Eu acho que trouxe essa resiliência, acho que essa força que a gente teve para enfrentar tudo isso veio dessa humildade que a gente adquiriu, né? Essa compaixão, essa empatia, esse olhar para o outro como se fosse uma pessoa da sua família mesmo, né? Eu tive o privilégio de ir no hospital, meus pais não ficaram no hospital que eu trabalho, né, no Hospital São Paulo, eles ficaram em outra instituição do convênio, porque eles tinham um convênio, e a instituição o Hospital São Paulo é pública. E eu tive a oportunidade, o privilégio de ter um amigo de faculdade, que fez faculdade comigo muitos anos atrás, dele ser um enfermeiro do período noturno da unidade onde meus pais estavam internados. E aquilo me trouxe, assim, como que eu vou explicar isso? Aquilo me trouxe um consolo de que meus pais, eles estavam e meio a pessoas que amiga, né? Eles estavam num nível de cuidado diferente. Não que as pessoas não cuidassem direitinho, e não é nada disso, mas é o conforto para o meu emocional. Eu acho que houve um conforto emocional da minha parte. E isso foi fundamental para eu ter calma, cuidar de mim enquanto eu estava afastada de todo mundo, porque eu fiquei sozinha, com 25% do pulmão comprometido dentro de casa. Então, eu tinha que comer, eu tinha que tomar banho, eu tinha que ir nas consultas fazer os exames, então eu tive que cuidar de mim, né? E a minha cabeça lá preocupada com os meus pais, né? Mas ao mesmo tempo que eu
preocupava, eu tinha esse consolo emocional de que tinha um amigo, uma pessoa querida, né? Vinícius, um beijo, se você estiver vendo essa mensagem, de uma pessoa querida que estava próxima aos meus pais, que podia levar esse acalento, esse consolo, né? Eu tive o privilégio dos meus pais falarem comigo no telefone, mas e as pessoas que não tiveram, né? Eu sempre ficava me perguntando, falei, nossa, eu sou muito privilegiada, porque meus pais estão internados numa instituição que tem estrutura para cuidar deles, e eles estão bem, né? E quem não está longe. Então, quando eu voltei para assistência, o meu olhar em relação ao paciente era outro. Já era esse olhar mais humano, mais acolhedor, né? De me pôr realmente no lugar da família que está ali no momento de desespero. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa análise nessa semana tão especial, que é a Semana da Enfermagem. Talvez a gente não parou para agradecer os nossos próprios colegas, né? Por tudo aquilo que a gente vivenciou quanto profissional. Então, esse espaço que você está abrindo aqui para a gente discutir sobre isso, Adriana, ele é fundamental, porque a gente tem como falar para os nossos colegas, muito obrigado por você ter estado lá, vivenciado esse momento comigo, né? Mesmo em setores diferentes, em dias, em horários diferentes, mas a gente estava unido, né? Num só corpo, num só pensamento, para que tudo passasse logo e tudo ficasse bem, né? É isso. Foi um momento assim de desafios, mas também desse aconchego, porque eu pude ajudar muita gente, ser ajudada também, ser acolhida. Às vezes a gente estava ali, cuidei de um paciente hoje, o paciente não era até então, aí amanhã a gente fica sabendo, o paciente que você deu assistência ontem, que não estava aí com os EPIs adequados, positivou, e ali vinha, né, nossa, e agora, será que eu vou ter? Tá tudo certo, vou confiar no universo, eu fiz o que eu pude fazer, né, também minhas precauções, ali também ajudava aquele paciente, pegava o nome dele, já mandava para os voluntários enviar um reiki, então a gente conseguiu ajudar muita gente, mesmo no momento de dor, de desespero, de angústia, ainda tinha, né, essa chama acesa ali, de se compadecer com a dor do outro, com o familiar, porque às vezes para a gente que estava ali era mais um paciente, mas aquele paciente era o pai de alguém, era o esposo de alguém, era o filho de alguém. Quantos casos de mãe que às vezes tinha um filho e estava lá com Covid, veio a falecer, deixou um filho. Então, assim, foi um momento que a gente começou a olhar a vida como ela é de fato, né? E não só aquela coisa superficial de ali conversa. Não. Então, a minha assistência que eu dava para esse olhar. Esse aqui, seu fulano, não é só seu fulano. O seu fulano tem uma esposa que está em casa angustiada, tem um filho que está angustiado, enfim, então a gente começou a tentar, né, também ampliar isso para a família. Então, quando a família ia lá falar com o médico, às vezes falava, olha, a gente tem esse trabalho aqui de prática, se você quiser, deixa o nome para o reiki. Quantas vezes entrei na sala da Covid, ali no pronto-socorro, as pessoas angustiadas, desesperadas, gente que nem sabia o que era reiki, nem sabia o que era práticas, nada, e eu falava, olha, a gente tem um trabalho voluntário, se a senhora quiser, a senhora deixa o seu nome completo e data de nascimento. E ela dava o nome dela e dava de toda a família. Ela, minha filha, pode colocar também o meu filho que está em casa? Pode colocar minha nora, meu genro, para que eles também não tenham doença? Então, gente, isso não tem nem palavras, né, para descrever tudo isso, dessa solidariedade. Quantas orações eu fiz ali, as pessoas angustiadas com medo de morrer, e sozinha, né, porque foi um momento que todo mundo teve que ficar só. Você acabou de contar, né, Érica, você teve Covid, ficou com 25% do seu pulmão comprometido e teve que se cuidar. Quando, em outra situação, você estaria ali com a sua mãe, com alguém, cuidando de você, e era um momento que ninguém podia chegar perto de você para não se contaminar também. Então, gente, isso mexeu muito com as pessoas, né? E hoje a gente está vivendo aí o estresse, né? Esse pós-traumático mesmo, né? Por conta de tudo isso. Quantas pessoas hoje que estão sofrendo aí por conta desse período que elas passaram, foram vivendo aquilo e hoje estão com esse resquício. Então, a reflexão que a gente faz, né? É justamente agradecer aí toda a enfermagem por esse protagonismo incrível que eles desenvolveram frente a essa pandemia, e também trazer esse olhar agora desse autocuidado,
É a gente que cuidou tanto, mas a gente também precisa ser olhado. Então, que a gente possa aí se visitar, olhar nossas emoções, como estão agora, nossos pensamentos, o nosso corpo, porque a vida é uma dádiva, é o maior bem que temos. Às vezes a gente está tão preocupado em ter títulos, em fazer coisas, em construir coisas, e esquece o principal sou eu agora. Não é o que eu vou ter amanhã, mas é o que eu sou hoje. Porque eu estando bem hoje, o amanhã com certeza vai fluir, vai chegar como tem que ser. Mas se eu não estiver bem hoje, só preocupada com amanhã, é capaz de nem ter amanhã, né? Então é isso. Eu vou abrir aqui para você deixar sua mensagem final, aí o agradecimento, fale aquilo que sua intuição, seu coração tocar. E mais uma vez eu quero agradecer a diretora de enfermagem, Ieda Carneiro, do Hospital São Paulo, agradecer toda a equipe da educação permanente do hospital por nos dar essa oportunidade de a gente estar colaborando, né, aí com a Semana da Enfermagem. E aqui eu quero também parabenizar todos os profissionais, todos, não só do Hospital São Paulo, mas do mundo. Vocês são especiais, têm um potencial incrível e minha gratidão infinita a cada um de vocês, tá? Não, eu queria também só deixar mais uma última reflexão, né? De tudo isso que a gente conversou, como é importante a gente ter um conselho, né, participativo, né? O Conselho Federal de Enfermagem fez várias intervenções ao longo da pandemia para que houvesse cuidado digno para a população, para que houvesse respeito aos profissionais, o Conselho também Regional de Enfermagem, os conselhos, né, com as normativas, portarias, a gente teve vários projetos aí que entraram, né, e que estão em vigor até hoje, então que nós possamos ter essa consciência da importância desses órgãos para nós, né, como estrutura mesmo para um cuidado seguro, para um cuidado digno, né? E a gente pensar aí em como vai ser essa próxima eleição, quem que a gente vai eleger, quais são as pessoas que nós queremos que nos representem, quanto conselheiros, né, quanto gestores da categoria, e também agradecer toda a equipe, né, administrativa do Hospital São Paulo, não só a diretoria, né, que estava lá a todo momento, a diretoria de enfermagem e a equipe da educação permanente, mas o pessoal do administrativo, né, o pessoal da Copa, o pessoal da manutenção, né, o pessoal da lavanderia, da nutrição, estava todo mundo fazendo o possível, né, e o impossível para a gente prestar os cuidados necessários, né, ao paciente. Também agradecer aos familiares que tiveram paciência com a gente, né, sobretudo, que a gente ficou mais ausente do que presente, né, nas nossas famílias nesses últimos anos. Se você me perguntar alguma coisa, eu falo, quando foi o aniversário de fulano? Eu falo, meu Deus, não sei, porque eu fiquei ausente, né, das questões familiares e da vida pessoal. Então, agradecer a família também por essa paciência, né, que tiveram com a gente, e agradecer, sobretudo, a última coisa que eu quero agradecer, que é de coração, ao projeto Despertar, a todos os voluntários desse projeto maravilhoso, incrível, que eu amo de paixão, e sem vocês eu não ia sobreviver, eu tenho certeza que se não fosse o respaldo energético que eu tive desse projeto, que é incrível, eu acho que eu não estaria aqui, eu acho que eu não teria forças, não teria energia, porque no dia que eu estava caída, alguém fazia uma oração para mim, alguém fazia um reiki, eu tomei florais, eu fazia consultas, o ambulatório do Projeto Despertar ficou todo online. Então, as práticas que eram presenciais, elas funcionaram super bem online, pela questão da organização e, sobretudo, pela questão do nível de comprometimento dos voluntários, né? E é muito incrível você olhar e você saber que você tem uma rede de amparo energético para você desenvolver o seu trabalho. Isso é muito incrível. Então, esse projeto é maravilhoso, eu agradeço esse projeto, Adriana, que Deus continue te abençoando.
abençoando todos os voluntários, todo mundo que trabalha, que trabalhou e que fizeram a diferença para a gente, enquanto profissional lá no hospital. Foi muito importante mesmo. E é isso. Muito obrigada. Feliz Semana da Enfermagem para todos. Vamos ter orgulho da nossa profissão, vamos ter orgulho do nosso fazer e vamos fazer isso com muito amor. É isso. Obrigada. Nossa, que lindo. Não tenho nem palavras mais, pessoal. É só mesmo agradecer. E como a Érica bem citou aí os voluntários do projeto, porque tudo isso só acontece porque tem essas pessoas incríveis doando o seu tempo, doando o seu amor. E durante a pandemia era 24 horas. Então, assim, o pessoal, a Miriam, o pessoal da TFT, a Alzira Ginelli, são vários nomes. Eu não vou nem citar para não esquecer, né, gente? Então, assim, foram muitas pessoas ali queridas que receberam aí o nome de quase todos os funcionários ali que nos procuraram, outros também que não nos procuraram, mas a gente sabia que estava numa UTI, estava numa emergência, a gente passava os nomes para receber, sim, energia, e o próprio hospital, nós chegamos a fazer campanhas, né, energética para o Hospital São Paulo, para nos proteger mesmo, né, todo o corpo ali de médicos, todo o corpo da saúde, os funcionários, para que todo mundo pudesse exercer sua função, cuidar da vida do outro, mas também bem energeticamente, porque se a gente não tivesse bem energeticamente, não tinha como sair de casa, não tinha como fazer o que a gente faz todos os dias. Então, assim, foi uma equipe linda, de muita gente mesmo, gente até de outros estados, de outros países, emitindo boas vibrações para que tudo corresse bem, e de fato, né, tudo terminou bem. Hein? Estamos todas saudáveis. Então é isso, gente, gratidão, gratidão, e compartilhe aí o vídeo com os colegas, hein? Beijos. Beijo, obrigada a todos. Gratidão.